Olá, tudo bem? Eu sou o professor Kepler. Hoje nós vamos falar sobre iridologia. O que vem a ser iridologia? Iridologia é um diagnóstico, é um estudo, né? Antes de ser diagnóstico, é um estudo sobre o seu corpo, sobre os órgãos, sobre os sistemas, e passa a ser até um diagnóstico porque você descobre as causas de muitos problemas físicos, de muitas doenças. Então, a iridologia, ela aponta problemas agudos, subagudos, crônicos em 3 níveis e degenerativo em 3 níveis. Então ela dá uma sequência de como você saiu do estado de saúde e foi para o estado de doença, de problemas agudos, de problemas crônicos. Então ela dá sequência, e a gente tem uma noção de sequência. E também você está no estado crônico, no estado de doença, e você vai se recuperando para a saúde. Ela dá todo o trajeto também. E o que é iridologia? Iridologia é um estudo da íris, que é a parte colorida do olho. E por aí nós vamos poder fazer o estudo sobre a saúde e sobre tudo que o paciente, as pessoas têm, e desequilíbrios também. Mas onde tudo começou? Começou nos subúrbios de Hungria, Budapeste, por um rapazinho chamado Ignaz von Petzellen. Ele nasceu em 26 de janeiro de 1826 e ele tinha 10 anos, em 1936. Ele gostava como toda criança, gostava de capturar animaizinhos silvestres, né? Então ele fez uma arapuca e uma armadilha para capturar uma coruja. Só que a coruja da região, ela tem 47 centímetros de comprimento, né? E de envergadura 1,60 m, 1,70 m de ponta a ponta de asa. Então é uma coruja muito grande. E tem as garras muito afiadas, perigosas, e o bico também. Então ele viu a coruja na armadilha, ele foi resgatar, tirar a coruja do local. Muito bem. Ele abriu a armadilha e segurou nas 2 patas da coruja. E a coruja, apreensiva, cada um olhando, ele também apreensivo, segurando, com medo das garras e do bico, e a coruja batendo as asas e tentando fugir dele, se desvencilhar dele, né? E ele segurando forte. De repente, cada um olhando um no olho do outro, né? De repente, ele olhando na íris da coruja, de repente ele sente como se tivesse quebrado, e quebrou realmente a pata da coruja, com o esforço dela. Ele imediatamente, olhando na íris, a íris da coruja é amarelo, é um amarelo límpido, não tem sinal nenhum, né? Límpido. E de repente, e tem 20 milímetros de diâmetro. A íris do ser humano tem 11 milímetros, mais ou menos 1 centímetro de diâmetro. Então é o dobro da nossa, e a olho nu, na claridade, no sol, a íris amarela é muito evidente. Qualquer sinalzinho que tiver é muito evidente. E ele, quando ele segurou e houve o rompimento da patinha, ele viu abrir um risco preto às 6 horas, como se fosse 6 horas da tarde no relógio, né? Nessa região. Muito bem. Aquilo chamou muita atenção dele, ficou gravado na mente dele. É uma criança de 10 anos, né? E aí ele segurou a coruja e levou para casa e continuou tratando da coruja, né? Alimentando e fazendo curativo todo dia e tal. E às vezes ele sempre observava, e sempre fazendo curativo, ele observava os olhos da coruja, ele via que aquele risco preto, negro, ele ia se fechando devagarzinho e ia criando como se fosse uma malha
de uma malha branca, né? Como as fibras de cálcio, né? Bem na íris. E essas fibras iriam se diminuindo com o tempo, e o risco preto foi diminuindo de acordo com os dias, né? De acordo com o tratamento da patinha. E até finalmente a patinha ficou boa e ficou só um leve risquinho muito pequeno, mas aquilo chamou muita atenção dele. Ele, por ter a afinidade de cuidar dos animais, ele acabou entrando na faculdade, depois de 10 anos, na faculdade de medicina. Se formou médico e também professor, foi um grande cientista, né? E também naturopata e também homeopata. E ele viu o seguinte: no hospital, quando ele fazia cirurgias, antes de fazer as cirurgias, ele olhava, bom, esse paciente tem problema onde? No estômago. Então ele pegava uma lupa e olhava os olhos do paciente e via onde tinha alguns sinaizinhos. E ele fazia um rascunho, ia mapeando, ia pondo o nome daquela situação, onde era o estômago, e assim foi. E chegava alguém com o braço quebrado, ele olhava para eles e mapeava e colocava no mapazinho onde ficava o sinalzinho. E assim ele foi indo e foi descobrindo, fazendo, formatando um mapa. Até que finalmente ele tinha um mapa muito bem determinado, delimitado, de vários órgãos, vários sistemas, de vários problemas também, né? E interessante que na faculdade os alunos dele começaram a também utilizar a mesma técnica. Foi uma onda muito grande na faculdade inteira e também nos hospitais que ele atendia. Então, os médicos da região da época começaram a adotar o sistema como diagnóstico. E foi muito bom, porque isso desenvolveu muito a iridologia. Interessante que, paralelamente, em Hungria, Budapeste, estava acontecendo esse movimento. Na Alemanha, em Lingequist, tinha um frei que também ele teve problemas de paludismo, né? E de repente os nórdicos têm a íris azul, né? Azuis, e de repente a íris dele começou a ficar amarela. E esse frei começou a estudar por que ficava amarela, e ele percebeu que era altas doses de quinino. Então ele começou a fazer um estudo da íris em relação às drogas sintéticas, porque ele percebia que cada droga usada na época de remédio coloria, tinha manchas toxêmicas na íris. Então foi movimentos paralelos, né? Nessa época não tinha meios de comunicação como hoje, internet, televisão, rádio, etc. Não tinha. Mas parece que a humanidade, o universo conspirou para que isso acontecesse em vários pontos do globo. Muito bem, e a partir daí começaram a despontar várias escolas diferentes na França, na Espanha, na Alemanha, na Itália, e foi despontando várias escolas, na América também, no Chile, depois Estados Unidos, e assim foi. Então houve um grande movimento universal em relação à iridologia. E hoje nós temos uma ciência já pré-formatada e em grande evolução. Por que eu digo grande evolução? Porque estão se descobrindo escolas paralelas à iridologia sistêmica, à iridologia madre, madre. E essas escolas, existem várias escolas, a francesa, a espanhola, a italiana, a alemã e a americana, né? Então essas escolas todas as escolas
se interagem entre si, mas nenhuma se contradiz. São ângulos diferentes de ver a situação. Tem uma escola que é emocional, que é a escola de Haid, tem uma escola que vê a parte sistêmica, que é o corpo todo, que é a escola de Bernard Jensen, que é essa escola de Ignacio von Peck-Zeller, tem a escola de Luiz Berdonci, italiana, tem a escola de Evander, Dr. Ferrandis, que é espanhola. Enfim, temos várias escolas, que é a parte estrutural, a parte tendencial, quer dizer, quais as tendências do indivíduo, tanto na parte emocional como na parte de doenças, né? As predisposições. Então, a iridologia, ela consegue detectar tudo isso. Interessante que existem diagnósticos que é como se fosse eu comparo como se fosse uma fotografia. Plá! É aquele instante. Então, fotografa aquele instante dentro daquela visão, dentro daquele quadro, né? Dentro daquele quadro. Então, é uma fotografia. A iridologia é como se fosse uma filmagem, e não de um quadro, de um ângulo só. Em 360 graus aqui e 360 graus aqui, como uma esfera. Tá? Então, como que seria um filme? O filme, 1 segundo, seriam 30 fotogramas. Né? E não é só do momento. A iridologia consegue detectar coisas do passado, desde o início. Ou seja, se você tem 40 anos, 40 anos da sua vida está registrado aqui, na sua íris. E tem as perspectivas de toda a sua vida para frente. Então, a iridologia, ela faz esse filme da tua vida inteira, né? Em 360 graus. Então, é um histórico. Porque você, para ter um problema, uma doença, um problema físico, tem toda uma causa, tem uma origem, né? Então, aí muitos me perguntam, mas o que a iridologia pode detectar? Quais as doenças? Bom, basicamente, ela não detecta doenças, ela não faz um diagnóstico nosológico, ou seja, com padrões de doença. Ela te dá a origem do problema, de onde veio, por que vem, qual a raiz do problema, né? E quais as situações, os órgãos de choque que estão comprometidos, ok? Quais os sistemas que estão comprometidos, quanto que aquele órgão está trabalhando, se ele está trabalhando 90%, 95% ou 60%, quer dizer, ela consegue detectar quanto de vitalidade tem aquele órgão, e se ele não está trabalhando direito, por que daquilo? De onde veio aquele desequilíbrio? Por que veio aquele desequilíbrio? Qual a origem? Se o problema é físico, se o problema é emocional, se tem alimentação, se o problema é genético, né? Enfim. Se o problema é intoxicação por drogas, né? Todo tipo de drogas, enfim. A iridologia, então, basicamente me dá a origem do problema, a raiz dos problemas, de onde veio, por que veio, quais as causas, né? E quais os órgãos de choque. Além disso, se pararia por aqui, se parasse por aqui, estava ótimo, a gente já descobriria muitos problemas, muitos tipos de doença, quais as causas de muitos tipos de problema. Muito bem, ela não para por aí. Ela também dá uma terceira informação, que é qual é a ciência melhor, mais indicada para equilibrar a situação. Então, a iridologia, ela faz como que um mapeamento de todo o seu organismo e também de todo o tratamento. Então, um tratamento baseado em cima da iridologia, 98% de chance de solucionar o problema. Ok?
É lógico que depende muito da assiduidade, da constância, da força de vontade de fazer o tratamento, enfim, de fazer o tratamento certinho, né? E quais os tratamentos mais indicados que a iridologia aponta? São mais variados, como a acupuntura, a homeopatia, as ervas medicinais, florais, estipes, parotape, kinesiotape, magnetoterapia, moxabustão, ventosa, quiropraxia, tudo que envolve a natureza, a dietética, a cura pela alimentação, a cura pelas frutas, pelas hortaliças, enfim. Nós temos aí uma gama muito grande de técnicas que a iridologia aponta como ideal, né? É lógico, quem vai determinar? O próprio exame da iridologia. Então é isso, a iridologia é um estudo da íris que te dá uma perspectiva de melhora, talvez seja a luz no final do túnel, pode ser até para você, para muita gente. E por intermédio da iridologia se descobriu as causas de muitas doenças e muitos desequilíbrios. Dê um likezinho, se inscreva no nosso canal, que nós vamos estar conversando mais a respeito de muitos outros assuntos, ok? Um grande abraço e até mais!